Todos querem subir, nós queremos descer. Enquanto todos querem as alturas, nós queremos a profundidade. Olá, a paz do Senhor. Estamos aqui neste dia, né? Estamos fazendo este vídeo aí para falarmos sobre a palavra de Deus, estudarmos um pouquinho a Bíblia Sagrada. Nós vamos estudar a lição dos adultos, né? Que é a pessoa do Espírito Santo. Está falando sobre a pessoa do Espírito Santo nesse primeiro trimestre de 2021. E essa lição é de número 1, embora ela está com a data do dia 3, né? A data deveria ter sido ontem. Mas houve alguns percalços, algumas impossibilidades que me causaram aí o envio desse vídeo, o atraso desse vídeo. Então, peço aos irmãos desculpas, mas estamos aqui para falarmos, né? Estudarmos juntos, certo? Então, vamos lá falar sobre a palavra de Deus, sobre o Espírito Santo, né? Então, a Bíblia vai falar sobre o Espírito Santo como uma pessoa do Trindade, terceira pessoa da Trindade, né? Então nós vamos falar, ver aí o que é realmente aí. Amém? Então, os irmãos, já adianto, se gostarem desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe, envie para os seus amigos nas redes sociais, certo? Se inscreva no nosso canal, aqui embaixo vai estar aí o ícone para se inscrever no nosso canal. Né, deixe o seu comentário, as suas dúvidas, né, as suas sugestões, certo? Para que a gente possa estar sempre melhorando. É um objetivo nosso de colocarmos aí durante a semana, no mínimo aí 2 vídeos falando sobre a lição, tanto a lição dos adultos como a lição dos jovens. Nós vamos tentar colocar aí, se Deus assim nos der um tempo, né, e sabedoria, nós vamos colocar os 2 vídeos aí nas nossas redes sociais, certo? No YouTube, e aí vamos compartilhar isso também para o Facebook. Então, vai lá, compartilha, né? Indica o vídeo para os seus amigos, seus colegas, para que o nosso canal venha a ser visto aí na plataforma, né? Possa estar no topo aí na plataforma, nas buscas, certo? Porque isso vai nos trazer aí alguns privilégios no nosso canal, e com isso o nome do Senhor Jesus Cristo é glorificado. Amém? Então a lição é a pessoa do Espírito Santo, a lição de número 1, certo? Então nós vamos falar sobre a pessoa do Espírito Santo. E o texto diz assim: ó, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Nós podemos ver isso aqui em Efésios capítulo 4, versículo 30, certo? E a verdade prática, somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo, um tema que nós pentecostais vivenciamos, certo? E aí nós temos os objetivos. Eu vou tirar minha câmera aqui para que fique mais fácil você visualizar. Então, apresentar o Espírito Santo, né, nas Escrituras, né, a revelação do Espírito Santo nas Escrituras, relacionar a pessoa do Espírito Santo com a de Jesus e afirmar que o Espírito Santo age no mundo e no ser humano, certo? Então, esses três tópicos são os nossos objetivos hoje aqui nesta lição. Amém? Então, os irmãos, fiquem aí bem atentos para que a gente possa estar falando sobre isso aí, certo? Mas primeiro nós observamos que nós temos aí um dos tópicos é mostrar o Espírito Santo nas Escrituras. E que Escrituras são essas? As Escrituras que aqui o escritor fala, que é um pastor Ezequiel Soares, um homem renomado, um professor do hebraico, do grego, um homem escritor da CPAD, das editoras CPAD. Ele é pastor em Jundiaí, aqui no estado de São Paulo. É um homem que Deus tem usado grandemente, tem se colocado aí a escrever a lição para que nós possamos também juntos aprendermos. Amém? Eu deixo aqui as minhas gratidões, a minha satisfação de poder aprender com o seu material, com o que ele tem escrito, tem explanado através desta lição, que é a doutrina do Espírito Santo que nós vamos ver, certo? Então, como nós falamos, é que ele vai relacionar o Espírito Santo com as Escrituras, tá?
E aí, quem são essas escrituras, certo? Quem são essas escrituras? As escrituras, ela já está dizendo que é a palavra de Deus, né? Então, é a palavra de Deus que ela está dizendo, ou seja, a Bíblia, né? Então, nós vamos ver o que é a Bíblia, né? Por que a Bíblia? Nós sabemos que a Bíblia ela foi escrita há 1600, 1700 anos, aí 1600, 1700 anos antes, atrás, certo? Foram escritos por mais ou menos 40 escritores, embora todos eles tenham seus estilos de escritos, né? Isso é o que faz a Bíblia, e a Bíblia vem de uma palavra grega que significa biblos, certo? Ou seja, uma coleção de pequenos livros, né? Então, houve uma necessidade de juntar o Velho com o Novo Testamento, certo? Que até então, no Velho Testamento, ele era tido como a lei, a lei, os escritos dos profetas, né? Então, ali houve a necessidade, depois vieram os escritos dos apóstolos, então houve a necessidade de juntar tudo isso em uma Bíblia, né? Que hoje nós conhecemos como Bíblia, que vem do Biblos, como já expliquei, que é uma coleção de pequenos livros, né? E quem criou isso, quem buscou, juntou isso, né? Deu esse nome de Bíblia, foi o João Crisóstomo, né? Então ele foi aí que o rapaz, o homem que teve a ideia de juntar tudo isso em um livro só, em pequenos livros. E no Ocidente também esse crédito é dado ao Jerônimo, que é o tradutor da Vulgata, certo? Então aí só para a gente poder entender os livros sagrados, as escrituras sagradas que ele está se referindo, logicamente, à Bíblia Sagrada. Amém? Que é o maior livro de todo mundo, o livro mais vendido, é o livro mais lido em todo o mundo. Amém? Então, nós sabemos disso, e alguns, até eu faço aqui, abro um parênteses, que alguns pregadores, alguns dos irmãos falam que a Bíblia, ela é aberta, é a boca de Deus, é a palavra de Deus, e ela fechada é apenas um livro. Não é bem assim, a gente não entende dessa forma. Ela é Bíblia sendo aberta e Bíblia sendo fechada, né? Agora, se você quer ouvir Deus falar, quer meditar nas Escrituras, logicamente, você vai ter que abrir a Bíblia Sagrada para meditar no que ele tem para nos falar. Amém? E aí eu achei interessante trazer para vocês a importância da Bíblia através de um texto, de um comentário que um escritor, um poeta, né, um poeta inglês, Samuel Taylor, né, ou Samuel Taylor, como você queiram chamar, ele expressa que a Bíblia é a palavra para os mais íntimos pensamentos, canções para a alegria, lenitivo para as minhas dores mais profundas, reabilitação de todas as minhas debilidades e fraquezas. Isso tudo a Bíblia era um remédio da alma dele, é um remédio do corpo dele. Então assim também nós como cristãos entendemos que a Bíblia tem este poder. Amém? Então vamos ao que interessa. Eu já adianto aí para você, se você está gostando desse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha ele nas suas redes sociais para que ele possa ter um maior número de visualizações, levando assim o nome do nosso ministério. Estamos aqui, eu faço parte da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Refúgio, ok? Na cidade de Araras, estado de São Paulo, tá? E aí, Claudevan, e onde vem o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo, certo? Nós vamos ver aí quem é o Espírito Santo para algumas das pessoas. Mas primeiro quero falar que o nome Trindade, certo? Você não vai encontrar na Bíblia, porque na Bíblia não existe o nome Trindade, certo? Existe a doutrina do Espírito Santo, existe o Espírito Santo, mas ele é o nome Trindade por ser composto de 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo, certo? Então nós vamos ver quem é o Espírito Santo dentro dessa trindade, dentro deste conjunto de 3 seres, de 3 pessoas. Amém? Então vamos lá. Então a trindade nós já falamos que ela não é encontrada na Bíblia, tá? E por que o Espírito Santo é considerado a 3ª pessoa da trindade? Por quê? Né? Mas trindade, né? Então, por que a 3ª pessoa, 1ª pessoa, 2ª pessoa? Isso é uma hierarquia, é por poder ou que? Porque
essa terceira, primeira, segunda pessoa da Trindade. Não, não existe uma hierarquia. Isso não é por causa de uma hierarquia, de poder, de ações, não. Ele está na primeira, segunda, terceira pessoa desse conjunto de três pessoas, né? Terceira pessoa do Trindade, porque nós podemos observar isso, né, na fórmula batismal que está escrito lá em Mateus 28, capítulo 19. Eu vou tentar colocar aqui para você, certo? Deixa eu dar uma fechadinha aqui e eu vou colocar para você aqui Mateus 28 e 19, né? Mateus 28 e 19. E diz assim, ó. Tá aí, ó. Portanto, ide e fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, certo? É isso aí, por isso que eles é considerado aí a terceira pessoa da Trindade, certo? Por ele estar aí na terceira pessoa aí, Pai, primeiro, segundo, o Filho e a terceira pessoa, o Espírito Santo. Amém? Então é por isso que está aí como a terceira pessoa. Então já bem esclarecido isso, agora nós também podemos encontrar a Trindade no tetagrama, né? Tetagrama, para quem não conhece, ele é composto da letra I, Y, H, W, H, que quer dizer Iavé, né? Ou isso está lá no hebraico, né? O tetragrama, né? Do hebraico. Então, nesse caso, lemos o nome Deus ou Senhor, né? Precisamos entender que estes termos ele pode ser aplicados tanto à Trindade, né? Ou pode também ser aplicado ao Pai, como ao Filho, como ao Espírito Santo, certo? Ele está incluído também no tetagrama também aí do hebraico, que é nas 4 letras do hebraico, né? São 4 consoantes, certo? Que nós temos aí ele escrita por o Y, o H, o W e o H novamente. Amém? Então, vamos lá. Vamos seguindo. Deixa eu abrir aqui novamente a minha lição. Os pentecostais são conhecidos por suas relações e experiências com a manifestação do Espírito de Deus. Mas sua característica básica é o batismo no Espírito Santo, com os seus dons e manifestações, como a glossália, né? A glossália, língua, né? As profecias, as curas e as outras operações de maravilhas, certo? Isso é o que faz conhecido, certo? O Espírito Santo. Nós, como pentecostais, nós conhecemos o Espírito Santo desta forma, né? Então, só que nós devemos entender, então, quem é o Espírito Santo, né? Quem é o Espírito Santo? Então, nós sabemos que para o movimento Fé Bahia, o Espírito Santo se refere, né? Ele se refere ao Espírito Santo como uma energia, né? Que Deus usa para se manifestar aqui na Terra, certo? Então, para a Fé Bahia, né? Para o movimento Bahia, o Espírito Santo é uma energia em que Deus, o Pai, usa para se manifestar aqui na Terra. Ou seja, é uma energia para as atividades de Deus aqui na Terra, certo? Para a Bíblia Islâmica, o Espírito Santo, ele se refere a Jesus e ao anjo Gabriel, certo? Então, para a Bíblia Islâmica, né, ele se refere ao Espírito Santo como Jesus e o anjo Gabriel, certo? Nós temos aí também o budismo e o hinduísmo, eles não têm o Espírito Santo, eles não consideram o Espírito Santo, certo? Então, não existe Espírito Santo para o budismo e para o hinduísmo. Nós podemos ver também no mormonismo, também é um Deus separado do Pai, do Filho, não passa de uma substância líquida,
onde Deus exerce sua atividade. Então nós já podemos observar aí que em todas essas religiões, né, eles não têm o Espírito Santo como uma pessoa, ele tem o Espírito Santo como uma energia, como uma força, como uma substância líquida, né, mas não, eles não têm o Espírito Santo como uma pessoa, certo? Então isso já é antibíblico, nós já sabemos disso, que nós não cremos dessa forma. Está lá no credo também das Assembleias de Deus que nós cremos no Espírito Santo como uma pessoa, certo? E nós temos também aqui, eu trouxe a definição dos unicistas, certo? Para os unicistas não há trindade. Diz que o Espírito Santo é o próprio Jesus, né? E quem são esses unicistas? Nós temos aí os unicistas como a Igreja do Tabernáculo da Fé, como parece-me que é a Igreja da Voz da Verdade. Eles não rejeitam Jesus, né? Mas diz que o Espírito Santo é o próprio Jesus, que o próprio Jesus é Deus e ali vice-versa, então não existe aí o Espírito Santo para esses unicistas, tá? Então nós temos essa mais uma definição. Para a nova era, quem é o Espírito Santo para a nova era? O Espírito Santo para a nova era é uma força psíquica, ok? Ele também não vê o Espírito Santo como uma pessoa. A nova era é uma força psíquica, ok? Isso também você já pode observar que dentro dessas receitas, dentro dessas religiões, né, podemos assim dizer, nenhuma delas tem o Espírito Santo como uma pessoa. Ele tem o Espírito Santo como uma força, como uma substância, né, que é o mesmo próprio Jesus, mas ele não tem ele como Espírito, como uma pessoa. E a testemunha de Jeová? Quem é o Espírito Santo para a testemunha de Jeová? Para a testemunha de Jeová não é uma pessoa, mas é uma força vital, como se fosse um choque elétrico, né, de uma corrente elétrica, ok? Então nós observamos que para essas religiões, para essas seitas, não existe o Espírito Santo como uma pessoa, existe o Espírito Santo como uma energia, como uma força, né, como uma das atividades, uma das manifestações de Deus aqui na Terra. E nós sabemos que não é isso. E a gente sabemos que quando você ver Jesus Cristo, ver o Espírito Santo como uma força, né? Você negligencia o Espírito Santo dessa forma, nós cometemos aí no mínimo 3 pecados dessa forma. Essas pessoas estão cometendo no mínimo 3 pecados. Quais são esses pecados? Nós podemos ver que eles cometem aqui o pecado da blasfêmia, né? Vamos ver lá em Mateus, vamos ver, colocar aqui para vocês também, Mateus capítulo 12, Mateus capítulo 12 e versículo 28. Vamos ver o que é que diz lá o capítulo 28 de Mateus, certo? Vamos ver lá. Vamos ver se eu consigo colocar aqui. Não vai conseguir. Por que que aconteceu? Deixa eu ajeitar aqui. Mas vamos para a Bíblia. Vamos lá na Bíblia. Vamos ler aqui na Bíblia o que diz aqui, ó. Mas se eu expulso, é isso que ele está dizendo aqui. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa de um homem valente e furtar os seus bens, e se primeiro não amarrar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Né? Mateus, do capítulo 28, e até o versículo 31. O que é blasfêmia? Blasfêmia é você atribuir uma obra do Espírito Santo, uma ação do Espírito Santo aos demônios, a outras pessoas. Isso é blasfemar contra o Espírito Santo, certo? E então nós já podemos observar aí que se eles crerem o Espírito Santo como não crê no Espírito Santo como uma pessoa, então tecnicamente podemos assim dizer que eles estão cometendo uma blasfêmia ao Espírito Santo. E aí nós vamos ver também um outro pecado que eles acabam cometendo. Que pecados são esses, Clodevan? É o pecado da idolatria, certo? Por que idolatria? Se eles não crerem no Espírito Santo como uma pessoa e crerem no Espírito Santo como uma força, como uma energia,
logicamente ele está adorando uma energia, está adorando a uma força. E a Bíblia diz que nós não devemos adorar a outros deuses, nem seja ele qual for, Deus pagão, nós não podemos, devemos adorar apenas o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. Então nós observamos aí que eles já cometeram o pecado da blasfêmia, o pecado da idolatria, certo? E nós também podemos daí colocar um pecado da resistência. Da resistência do que? A resistência ao Espírito Santo. Podemos ver isso em Atos capítulo 7 e versículo... Atos capítulo 7, versículo 51. Vamos ver o que é que ele diz aqui para a gente. Atos 7 e versículo 51. Vamos ver o que é que ele fala. Homens de dura cerviz, incircuncisos do coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Ou seja, eles cometem o pecado da resistência, porque a Bíblia diz, nós sabemos que o Espírito Santo é aquele que convence o homem, né? Ele convence o homem dos seus pecados, é o primeiro contato que o ser humano tem quando ele chega a Jesus Cristo, é através do Espírito Santo. O primeiro contato que ele tem é com o Espírito Santo que convence ele dos seus pecados. Então nós podemos observar aí que essas seitas e essas heresias aí que eles pregam, eles já cometeram aí, no mínimo, aí 3 pecados. O pecado da blasfêmia, o pecado da idolatria, o pecado da resistência ao Espírito Santo de Deus. Porque eles dizem que o Espírito Santo não é uma pessoa, certo? E nós vamos provar aqui, dentro da Bíblia, que o Espírito Santo é uma pessoa, certo? Vamos provar na Bíblia que o Espírito Santo é uma pessoa, ok? Então, vamos lá. E qual é a doutrina? Para isso nós precisamos também entender a doutrina do Espírito Santo. Que doutrina? Como é que se chama a doutrina? A doutrina da pneumatologia, né? Que vem de uma palavra grega que quer dizer pneuma, quer dizer ar, quer dizer vento, certo? A pneuma é uma palavra hebraica, né, que nos chama ruach ou ruach, né, como não sei expressar, falar em hebraico, os irmãos me perdoem, mas é o ruach, né, com mais ou menos isso, que é a palavra pneuma, né, diz respeito ao Espírito Santo. Uma dificuldade que eles encontram de dizer que o Espírito Santo é uma pessoa justamente por causa dessa palavra, por causa da palavra pneuma, né? Pneuma no hebraico é uma palavra neutra, é como se fosse para nós, na nossa gramática, o comum de gênero, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo, o estudante. Estudante é uma palavra de comum gênero, né? É um gênero comum. Para mim poder saber a quem essa palavra estudante está se referindo, eu preciso usar um artigo. O artigo a, o artigo feminino, a, o. Então, o estudante, a estudante, certo? Então, eles têm essas dificuldades de dizer que o Espírito Santo é uma pessoa justamente por causa dessa palavra pneuma, porque no hebraico é uma palavra neutra, ok? Então, mas embora eles não vão buscar o artigo. E aí nós colocamos aqui alguns exemplos, ó. Precisamos ter muita reverência, nós vamos precisar aqui, deixa eu achar um exemplo para você, que o Espírito Santo de Deus, ele precisa... Nós podemos ver que ele precisa do artigo para poder dar uma pessoa. Então, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor, o artigo, né? O Espírito. Então, a pessoa, né? Do Espírito Santo, certo? Então, nós vamos sempre encontrar dentro da Bíblia o Espírito Santo, o vento, o ar, como você queira entender, através dessa palavra ruach, né, como a pessoa, porque ele vai estar definido através do artigo, ok? Amém? Então vamos lá, alguma dúvida aí? Vamos falando aí, vamos indo para frente, ok? A primeira lição aí nós já falamos aqui, então já falamos sobre a revelação do Espírito Santo nas Escrituras, certo? Nós já explicamos aí sobre a divindade. Vamos falar sobre a divindade agora do Espírito Santo, né? Precisamos ter muita reverência, meu querido, quando nós falamos, né? Devemos ter reverência e temor, né? E oração quando tratarmos do Espírito Santo, né? Pois a Bíblia diz que ele não fala por si, ele fala pelo Pai, pelo Espírito, por Deus. Nós vamos ver que ali
podemos ver isso em João capítulo 16 e versículo 13. Vamos ver aqui o que é que ele fala aqui, ó. João capítulo 16 e versículo 13. Mas quando vier aquele que é o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir, certo? Então nós devemos ter muito cuidado, porque o Espírito Santo ele não fala de si, ele fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele fala do Pai e do Filho e falará para nós do que há de vir, do que há de acontecer, certo? A Bíblia diz que ele é quem convence o homem através dos seus pecados, mostrando ao homem o que pode acontecer, o que vai acontecer com ele, se caso ele não aceitar Jesus, confessar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, né? Então o Espírito Santo age, o Espírito Santo também, como Deus, ele age de maneira multiforme, certo? Ele, como maneira multiforme, lá em Coríntios nós vamos ver, ele faz a divisão dos dons, né? Dos cargos, uns para doutores, outros para pastores. Nós vamos ali ver ele dividindo, né? De várias formas, né? Ele age de maneiras multiformes. Isso porque ele é Deus, é divindade, certo? Então nós podemos ver em Mateus também 28 e versículo 19. Mateus 28 e versículo 19, vamos ver o que é que diz. Portanto, ide e fazer discípulos de todas as nações, batizando-o em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então podemos ver aqui também a divindade do Espírito Santo. Ele está juntamente com Cristo, está juntamente com Deus, o Pai, certo? Então isso aqui prova mais uma vez a sua divindade, né? Como pessoa, como um Deus. Amém? Então nós já podemos falar aí que deixamos bem claro sobre a divindade do Espírito Santo, certo? A sua deidade absoluta do Espírito Santo é revelada nas Escrituras e essa é a crença da igreja ao longo dos séculos, né? Então isso é a nossa crença. Essa verdade está clara na fórmula batismal, como eu acabei de ler, né? Quando o Espírito aparece como Deus, né? Igual ao Pai e ao Filho, batizando aí como nós já acabamos de ler. Amém? Então isso está bem claro, bem explícito na Bíblia sobre a sua divindade também. Amém? Aqui nós vamos falar a sua personalidade, né? Então vamos ver como uma personalidade, o Espírito Santo como uma personalidade. E o que é uma personalidade, Claudevan? Personalidade é um conjunto de atributos que caracteriza uma pessoa, certo? Personalidade é um conjunto de atributos que personaliza, que caracteriza uma pessoa, certo? Então nós vamos ver aí o Espírito Santo como a sua personalidade. A Bíblia lá em Gênesis capítulo 6, versículo 3, vamos ver o que é que ele diz lá. Gênesis capítulo 6, versículo 3, que diz assim: então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Então nós vemos aqui a personalidade do Espírito de Deus, certo? Como uma pessoa, ele não contenderá, ou seja, ele tem desejo, ele tem vontade, ele tem decisão, ele não vai contender com o homem por todo o tempo, certo? Então nós vemos aqui também, nós vemos o Espírito Santo também capacitando, vamos ver lá em Juízes capítulo 3 e versículo 20, vamos ver o que é que ele diz, 3 e 20. E Iude entrou numa sala de verão, que o rei tinha só para si onde estava sentado, e disse: tenho para te dizer uma palavra de Deus. E levantou-se da cadeira. Versículo 19. Então Iude estendeu a sua mão esquerda e tirou a espada sobre sua coxa e lhe a cravou no ventre. Ou seja, ele estava dando capacidade, estava capacitando a Iude, o Espírito Santo do Senhor Jesus aqui, capacitando, certo? Isso nós vemos aqui no pré-pentecostal, ok? Então está bem claro aí, eu acredito que os irmãos estejam entendendo
certo? E agora vamos falar um pouquinho do pós-pentecostal. Como que o Espírito Santo, a personalidade do Espírito Santo vai nos falar, né? Já falamos aí como a decisão, como capacitando, né? Então, as Escrituras revelam os elementos constitutivos da personalidade e os princípios, né? São o intelecto, a emoção e a vontade, né? Então, esse aí é as características de uma pessoa, né? O que caracteriza uma pessoa: o intelecto, a emoção e a vontade. Nós já vimos aí nesses versículos que eu já passei para os irmãos, né? Falando do intelecto, da inteligência, né? Da vontade do Espírito Santo, certo? Então nós vamos ver também aí agora como o vento, né? Nós falamos aí que a Bíblia também ela não fala, não mostra para a gente como o Espírito Santo numa personalidade, não falando deles do membro, braço, perna, não, mas ele fala da sua personalidade, ou seja, que ele é uma pessoa, né? Com desejo, com intelecto, com vontade, com sentimento, certo? A Bíblia nos mostra o Espírito Santo dessa forma, não como braço, com perna, não. Ele mostra o Espírito Santo como uma pessoa com a sua personalidade, com os desejos, emoção, intelecto, inteligência, vontade, certo? A Bíblia vai nos mostrar o Espírito Santo dessa forma, ok? Então vamos lá. E aí nós já passamos aí, vamos ver agora sobre os atributos divinos, né? Eu estou pulando um pouco aqui, porque senão vai ficar muito longo o vídeo, e aí fica complicado, os irmãos acabam às vezes se desestimulando para ir até o final, ok? Então nós vamos ver falar sobre os atributos do Espírito Santo, né? Os atributos do Espírito Santo. Vamos falar agora na lição no ponto 1.3, né? Os atributos do Espírito Santo, certo? Aí nós temos aí os atributos do Espírito Santo. Como os atributos do Espírito Santo? Nós temos aí os atributos do Espírito Santo como a onipotência. Vamos ver lá, nós podemos ver lá em Salmo 104. Salmo 104 e verso 30. E verso 30, vamos ver lá o que ele vai dizer. Vamos ver lá. Envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra, né? Nós vemos aí a onipotência, o poder de Deus, o poder do Espírito Santo. Então, envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Nós vemos aí também o Espírito Santo fazendo um papel ecologicamente correto, né? É aquele que sustenta, aquele que mantém a terra, que mantém isso aqui, certo? Nós podemos ver isso aí agora, que ele renova a face da terra, né? Então nós vemos aí o Espírito Santo renovando, né? O salmista pedindo, solicitando, né? Pedindo para que Deus enviasse o Espírito dele, e são criados, e assim renovas a face da terra. Nós vemos aí, né, onipotência. Dele flui a vida. Nós podemos ver também Salmo 104, versículo 30, né? Como nós já observamos aí, que dele surge a vida na terra, né? Mantém a vida aqui na terra. Né? Podemos ver também, você pode ler em Efésios capítulo 3, versículo 16. Na conversa dos ouvintes, né? Podemos ver isso aqui. Também Atos capítulo 2, versículo 37, versículo 38. Nós podemos ver também a onipotência também no batismo com o Espírito Santo, né? Para quê? Para os novos crentes. Podemos ver isso lá em Atos capítulo 10, versículo 40. Na expulsão do espírito maligno, nós podemos ver também Atos capítulo 8, versículo 6, versículo 7, né? Ali eles, com o poder do Espírito Santo, eles expulsando os demônios, né? Então a onipotência, o poder do Espírito Santo, ok? Nós podemos ver também a onipotência do Espírito Santo na obediência dos crentes ao Senhor. Vamos ver isso aqui é muito importante em Lucas
capítulo 11 e versículo 16. Podemos ver, vamos ver lá o que é que ele diz. E outros, tentando, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo será assolado, e uma casa dividida contra a própria casa cairá. E se Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizes que eu expulso os demônios por Beelzebum. E se eu expulso os demônios por Beelzebum, por quem os expulsam os vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Né? Então, nós daqui, ele estava pedindo obediência para os ouvintes ali, para os crentes, né? Ali pedindo para que ele obedecesse a Cristo, obedecesse ao Senhor Jesus Cristo, certo? Então, nós vemos aí a sua onipotência, pedindo, solicitando, fazendo com que aqueles ouvintes, aquelas pessoas ali obedecessem, né, e compreendessem que o Espírito Santo ali, o poder que ele estava expulsando os demônios ali, era através do Espírito Santo, certo? Nós podemos ver também a sua onisciência. Estamos falando, olha, dos atributos divinos. Já falamos sobre a onipotência, agora nós podemos observar a onisciência, certo? Ele também é onisciente. Alguém pode habitar, até coloquei aqui em 1 Coríntios, versículo 2, versículo 10, capítulo 2, versículo 10, que diz assim: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Nós podemos observar aqui a onisciência do Espírito Santo de Deus. Nós já falamos sobre a sua onipotência, ele tem poder, tanto quanto Deus, tanto como Jesus, porque não existe uma hierarquia, quem tem mais poder, quem tem menos poder, certo? Todos têm o poder, todos têm a onisciência, ele tem também a eternidade, ele também é eterno. Então o Espírito Santo de Deus, ele está, como eu falei para vocês, está na terceira pessoa da Trindade, porque está na fórmula batismal. E isso ficou na mente das pessoas como a terceira pessoa da Trindade, certo? Mas isso não é hierarquia. Nós podemos observar que os atributos do Espírito Santo também são os mesmos atributos de Deus, são os mesmos atributos do Filho do Senhor Jesus Cristo. Então, eles têm os mesmos atributos na onisciência, na onipotência, ok? Então, vamos ver aqui mais uma. Nós temos também um dos atributos também do Espírito Santo, a onipresença, né? Podemos ver isso lá em Salmos, Salmo 139. Salmo 139, verso 7. Salmo 139, verso 7. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Né? A onipresença não existe. Aonde você for, meu querido, aonde você estiver, o Espírito Santo de Deus está ali observando, ele está com seus olhos fitos em você, certo? Ele está ali te observando. Então, nós devemos ter muito cuidado por onde nós andamos, o que nós fazemos na faculdade, onde nós fazemos o nosso trabalho, porque nós observamos que o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo, ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente, ele sabe aonde estamos, o que estamos fazendo. Podemos ver também 1 Coríntios, capítulo 2 e versículo 10. Você pode também pegar e marcar isso aí e ler na sua Bíblia aí, tá? Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, né? Então nós também podemos observar aqui
a onipresença de Deus. O salmista fala, para onde eu irei? Se aonde eu for, tu estás. Aqui nós podemos ver também que ainda as profundezas de Deus, o Espírito Santo está lá também. Ou seja, então não tem para onde nós fugirmos, não tem para onde nós corrermos. O Espírito Santo está ali nos observando, está ali fitando seus olhos sobre as nossas vidas. Então devemos ter muito cuidado com o Espírito Santo, certo? Nós, a Bíblia diz, nós não devemos resistir ao Espírito Santo, nós não devemos blasfemar contra o Espírito Santo, porque nós lemos ali, se pecarmos contra o Pai, contra o Filho, os pecados são perdoados, mas quando nós blasfemamos contra o Espírito Santo, esses pecados não são perdoados dos homens, certo? Então você precisa ter muito cuidado quando você menciona, fala do Espírito Santo. Nós podemos ver aí muitas situações em que as pessoas veem o Espírito Santo, fica com brincadeira com o Espírito Santo, né? Alguns dizem aí que hoje eu vou para a igreja que eu quero falar línguas estranhas, e ali ficam falando nas línguas estranhas deles, estranha mesmo, né? Então nós devemos ter muito cuidado com relação a isso aí, tá? Nós devemos ter muito cuidado, porque o Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo tem sentimento, ele se entristece, ele fica triste com as minhas atitudes e as suas atitudes que não fazem correto a palavra de Deus, amém? E aí nós vamos ver aí, agora vamos um pouquinho mais para frente, vamos ver aí o que o Espírito Santo vai nos falar aí ainda. Na Bíblia já falamos sobre isso aqui, ele é onipotente. Ele conhece as coisas do futuro, nós já falamos sobre isso. Ele possui o atributo da eternidade, né? Também nós já falamos, pois ele é chamado de Espírito Eterno. Podemos ver isso aí em Hebreus capítulo 9, versículo 14, certo? Ele é o Criador do ser humano e do mundo, certo? O Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dar a vida. O Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dar a vida. Jó capítulo 33, versículo 4, certo? Então, ele é o Criador do ser humano e do mundo, certo? Nós podemos observar aí também o seu poder, a sua eternidade, tá? Então, é isso que nós sabemos do Espírito Santo. Devemos ter muito cuidado. O Espírito Santo, ele não é 500 graus de puro santo e poder. O Espírito Santo é uma pessoa, e com uma pessoa nós nos relacionamos, com a energia, com a força, nós tentamos aí fazer, às vezes, dominar a força, lutar contra ela, mas as pessoas, não, com as pessoas nos relacionamos, criamos vínculos, criamos amizades, nós gostamos das pessoas, nós precisamos ter esse cuidado, nós devemos se relacionar com o Espírito Santo. E eu te pergunto nesta noite, nesse dia, nesta tarde, no seu horário que você está vendo esse vídeo, como tem sido o seu relacionamento com o Espírito Santo? Será que você tem visto o Espírito Santo como simplesmente uma força, uma energia? Ou você tem visto o Espírito Santo como uma pessoa? E com ele você tem se relacionado? Como tem sido a relação sua com o Espírito Santo? Uma relação de afinidade? Ou uma relação de afastamento? Uma relação distante, né? Então nós devemos ter muito cuidado, certo? Com isso aí, porque com o Espírito Santo ele tem necessidade, ele precisa se relacionar comigo e contigo também, amém? Então, meus amados irmãos de Jesus, nós sabemos aí que o Espírito Santo é uma pessoa, já falamos sobre a onipotência, sobre a sua divindade, sobre a sua personalidade. Nós vamos aqui falar agora um pouco também sobre o Espírito Santo e Jesus Cristo, né? Falar sobre a pericorese, né? O que é pericorese? Tá? Nós vamos falar sobre a pericorese. Então, a pericorese é uma palavra aí meio que estranha, né? Meio que não muito comum, certo? É uma palavra que você não é acostumado a ouvir, esse termo pericorese, né? Mas nós vamos ver aí o que é pericorese, certo? Pericorese é um termo teológico desconhecido no meio evangélico que expressa a relação intratrinitariana do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja que é uma palavra difícil, intratrinitariana, né? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo, certo? Então,
ou seja, é a habitação das pessoas da Trindade uma na outra, né? Cada pessoa está nas outras, cada uma se dá às duas outras. Nós fizemos aí um ciclo, né? Onde temos o símbolo de Jesus Cristo, a coroa, do Pai as mãos e o do Espírito Santo uma pomba, né? Então nós podemos observar aí nesses três ciclos que as três estão relacionadas, elas estão juntas. Isso é o que nós chamamos de pericorinese, né? Vamos lá, que é pericorese, né? Pericorese, certo? É o nome dado aí, essa relação das três pessoas, onde elas três se relacionam, ok? Então, vamos ver aí agora essa pericorese. Então, pericorese, imagina, é como nós já mostramos aí no slide, né? O que é pericorese, certo? Pericorese é a pessoa ali, elas moram junto, né? Moram ali dentro, né? Dentro de umas das outras, né? Cada uma é uma pessoa, mas uma mora dentro da outra. Isso é pericorese, certo? Então o Espírito Santo mora dentro de Jesus, Jesus Cristo mora dentro do Espírito Santo, o Pai mora dentro de Jesus, o Pai mora dentro do Espírito Santo, o Espírito Santo mora dentro do Pai, certo? Isso é o que nós chamamos de pericorese, ok? Então, aí nós vemos a intimidade entre o Filho e o Espírito Santo se dá nesses termos, e é eterna, né? Jesus fala desse relacionamento desde antes que o mundo existisse. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse, né? Então veja que esse relacionamento entre Pai e Filho e Espírito Santo, isso é desde antes de o mundo existir, certo? Aqui Jesus Cristo está falando sobre essa relação das três pessoas ali, da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, certo? Aí eu pergunto para você, pode alguém morar numa residência, né? Morar numa casa e por alguma ocasião, em algum momento, ele não habitar nela? Existe essa possibilidade de você morar numa casa e em algum momento, em alguma ocasião, né, você não estar nela, né? Então isso é o que é o Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Mas em algum momento das nossas vidas, quando nós desviamos, né, quando nós fracassamos, o Espírito Santo, ele se ausenta de nós, certo? Ele se ausenta desta casa, deste corpo. Então, tenham cuidado para que, por determinadas ocasiões, o Espírito Santo não se ausente do seu templo, não se ausente da sua casa, que é o seu corpo, que é a sua vida. Amém? Então, era isso que eu queria trazer para vocês, certo? Então, em outro momento, ele diz, Filipe, não crês tu que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? João capítulo 14, versículo 10. Vemos aí o Espírito Santo está também nessa trindade, mas Deus revelou a nós, por meio do Espírito Santo, sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, e não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11, como nós também já lemos. Ok? Então, meu amado irmão, eu espero que você tenha entendido o que nós queríamos passar para você, certo? E aí, nós devemos ter muito cuidado, porque o Pentecoste, o Espírito Santo, né, traz muito isso de Pentecoste, né? Até eu vendo alguns escritores, né, alguns dos renomados pregadores falando que ele não gostava muito desse pentecostalismo, né, desse ismo, porque esse ismo nos traz a ideia de ciência, sabe? Ideia assim, ele gosta mais da palavra Pentecoste. Em determinado ponto até concordo com ele, né? Porque o Pentecoste não é uma ciência, né? Foi um movimento, né? E nós sabemos que os movimentos do Espírito Santo, isso aconteceu já bem atrás, lá em Atos. Nós depois vemos aqui na Rua Azusa, que é um dos mais conhecidos, dos mais falados, dos movimentos pentecostais, na Rua Azusa, ali nos Estados Unidos, né? Onde houve a movimentação do Pentecostes, né?
Ali houve um reavivamento novamente, certo? E a gente precisa trazer de volta esse avivamento para as nossas vidas, né? E aí nós observamos que Peter Wagner, ele fala de 3 movimentos pentecostais, né? São os movimentos clássicos, movimentos carismáticos e o movimento milagres, né? Ou movimentos dos sinais, né? Que isso tem a ver aí com os pentecostes. Nós devemos ter muito cuidado com esses tipos de movimentos, porque muitas vezes a gente se apega aí ao Espírito Santo e diz que o Espírito Santo é poder e é de TRTT e tal. Não, o Espírito Santo é uma pessoa, você precisa se relacionar com ele. O Espírito Santo tem poder? Tem sim, mas o relacionamento com o Espírito Santo que quer ter com você não é de rodopiar, de você estar batendo com a mão na cara do irmão, dizendo que eu vou para a igreja hoje, eu quero sair de lá cheio do poder. Não, você tem que ir lá se relacionar com o Espírito Santo, se relacionar com Deus, para que Deus possa estar na sua vida, tá? É isso que você precisa ter, tá? E aí nós precisamos entender que o Espírito Santo não é simplesmente 500 graus de puro santo poder. Não, o Espírito Santo é uma pessoa, você precisa se relacionar com ele. E aí quando Peter Wagner fala desses 3 movimentos pentecostais, né, ele fala sobre o movimento clássico e o movimento carismático, o movimento dos sinais. O movimento clássico é esse movimento que nós conhecemos, é o movimento que a Bíblia nos fala, é o movimento que a Bíblia nos ensina, certo? É isso que nós aprendemos. O movimento carismático surgiu lá em 1870, se não me falha a memória, 1870, 1960, acho que 1960, não estou bem lembrado agora quando que foi surgido. Então, eles sentiam as necessidades de falar noutras línguas, eles queriam falar línguas, e aí nós vimos que eram línguas falsas, línguas que não provinham de Deus, certo? E hoje nós temos o movimento dos sinais, onde muitos líderes renomados, né, ficam nas televisões, nos canais de televisão, aí ludibriando as pessoas, né, querendo fazer milagres, operando milagres, curando, e as pessoas estão em volta aí só indo para os sinais, só buscando esses movimentos. Mas nós não devemos buscar esses tipos de movimentos. O único movimento que você deve buscar é se relacionar com Deus, se relacionar com o Espírito Santo, se relacionar com Jesus Cristo como uma pessoa, buscando nele, conhecendo a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que o meu povo erra por falta de conhecimento. Nós falamos do Espírito Santo, deixamos bem claro aqui que o Espírito Santo não é uma força, não é uma energia. O Espírito Santo é uma pessoa, e como pessoa ele precisa se relacionar contigo. Como pessoa ele tem poder, como pessoa ele tem vontade, como pessoa ele tem sentimentos, certo? Ele é onipresente, onipotente e onisciente. Então é isso que nós devemos aprender, estudando a palavra de Deus, certo? Para que nós venhamos aprender aí sobre a palavra de Deus. E aí uma das outras situações que nós vemos aí é que chegou uma época de que nós, né, não adorávamos, né? Falávamos, adorar o Espírito Santo, isso não pode, isso é pecado. Então, olha lá, houve época que entre nós, assembleanos, alguns questionavam a adoração ao Espírito Santo. O argumento era baseado numa interpretação equivocada das palavras de Jesus. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu, João 16 e 14. Então nós interpretávamos esse versículo de Jesus Cristo dizendo que nós não podíamos adorar ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo era quem adorava, quem glorificava Jesus Cristo. Mas nós entendemos aqui agora que através da pericorese, que eles são uma pessoa, eles se relacionam, eles moram um ao outro. Se eu adoro o Espírito Santo, automaticamente eu estou adorando a Jesus Cristo. Se eu adoro Jesus Cristo, automaticamente estou adorando a Deus, certo? Então, não é pecado você adorar o Espírito Santo. Lógico, claro que você vai lá para adorar e louvar o santo nome de Jesus Cristo. Mas quando você, glória ao Espírito Santo, não é pecado, porque você está adorando a Jesus Cristo. Louvado seja o teu santo nome, Senhor Jesus. Não é pecado, porque você está adorando a Deus e está adorando ao Espírito Santo da mesma forma, porque eles 3 moram um dentro do outro, certo? Então é isso que nós devemos entender, tá? Então o Espírito Santo, ele é adorável, deve ser adorado nessa circunstância, desta maneira, certo? Ainda hoje é comum ouvir alguém dizer que o Espírito Santo não deve ser adorado, porque ele é quem glorifica a Cristo, certo?
Tal argumento é equivocado, pois o Pai glorifica também o Filho, e nem por isso se diz que o Pai deve ser adorado, né? E olha lá, e agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse, certo? Então, isso não é pecado, isso era um conceito, isso era uma interpretação equivocada que nós assembleanos tínhamos, né, desse versículo que nós acabamos de ler aí para vocês, certo? Então, se o Espírito Santo é de Deus, logo pode ser adorado, né? Do contrário, seria um Deus de segunda categoria, e isso não existe na fé cristã, né? Então, o efeito prático da pericorese é esse, que a verdade é que quando expressamos no culto glória a Deus, né, nós estamos aí glorificando a Deus, glorificando ao Espírito Santo, glorificando a Jesus Cristo. Da mesma maneira, quando damos glória a Jesus Cristo, o Pai e o Espírito Santo estão sendo também glorificados, tá? Então, igualmente, quando se glorifica o Espírito Santo, o Pai e o Filho são glorificados juntos, né? Podemos ver aí, ó. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre, certo? Nós podemos ver isso aí em Apocalipse capítulo 5, versículo 13, certo? Então é isso que nós devemos entender, tá? Então, se você não entende isso, se você não entende, aí fica confusa a sua mente, né? Dá um nó na sua mente, porque muitas das vezes a gente estava habituado aprendemos de uma certa forma, aprendemos de uma outra forma, como nós lemos aí, interpretávamos aquele versículo de uma forma equivocada, de uma forma errada. E agora chega aqui, poxa, e agora, Clasvar? Então devemos adorar o Espírito? Não, não é que você vai adorar o Espírito Santo, não. Quando você o adora o Pai, você adora o Filho também, né? É dessa forma que nós devemos entender, ok? De modo que a declaração do artigo de fé 27 do credo de Atanásio está fundamentada nas Escrituras, tanto a unidade na Trindade, como a Trindade na unidade deve ser adorada. Está lá no artigo de fé, né, 27 do credo de Atanásio. Está fundamentada lá também. Tanto faz adorar a Jesus separadamente ou a qualquer das outras pessoas da Trindade, como adorar a Trindade, certo? De modo que nós devemos adorar ao Senhor Jesus Cristo. Aí nós vemos aí também o Espírito Santo como consubstancial com o Filho, né? Consubstancial quer dizer da mesma substância, igual, certo? O Filho é consubstancial com o Pai. Eu e o Pai somos um. João capítulo 10, versículo 30, certo? Da mesma forma que o Espírito é consubstancial com o Filho, né? Porque diz assim, ó: entretanto, vocês não estão sob domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 9. Então, o Espírito Santo é consubstancial de Deus, consubstancial de Jesus Cristo. É a mesma substância, é o mesmo Deus. Eles são iguais. É como você estivesse aqui, como você faz... temos duas crianças e você vai oferecer uma maçã para uma e a outra quer a maçã. Aí você diz: não, eu te dou essa aqui, ó, eu te dou outra maçã. Ou seja, eu te dou outra, porque é a mesma, é da mesma substância, certo? Agora eu te dou uma laranja. Aí é diferente, né? Quando eu te dou outra, porque quer dizer da mesma substância. Quando eu te dou uma laranja, aí você mudou. Você alterou aí a gramática de outra para uma. Então, uma laranja é diferente de outra maçã, certo? Então, nós entendemos que o Filho, o Espírito Santo e o Filho é da mesma consubstância, certo? Da mesma substância. Amém? Jesus disse que o Pai vos dará outro Consolador. É aquilo que eu estava explicando para vocês. Então, a palavra outro em grego, empregada nessa passagem, significa ser alguém da mesma natureza, da mesma espécie e da mesma qualidade, ou seja, é igual, certo? Então, quando Jesus Cristo fala
outro Consolador, né? Então o Pai vos dará outro Consolador. Então Jesus Cristo era o nosso Consolador, é o nosso Consolador. Então outro quer dizer igual no grego, certo? Essa palavra quer dizer igual, da mesma substância, a mesma categoria, da mesma espécie, da mesma qualidade. Amém? Dúvida até aí? O Espírito Santo, portanto, é alguém como Jesus, da mesma substância, glória e poder. O Espírito Santo age no mundo e no ser humano, né? No mundo nós já falamos aí, né? Sua atuação invisível, ao começar pela criação e preservação do planeta Terra, tá? Então é isso que nós entendemos, né? O Espírito Santo, ele age no mundo também, ele age na vida do pecador, né? A ação dele não ficou somente na ordem cósmica do universo. Ele continua como mantenedor e preservador de todas as coisas criadas, né? Como nós lemos lá em Salmos 104, versículo 30, né? Envias o teu Espírito Santo, né? E são criados e assim renovas a face da terra. Nós vimos aí o Espírito Santo como uma pessoa ecologicamente, fazendo a parte ecologicamente correta, né? Renova, dá vida à terra, né? Então nós vimos aí no plano divino da salvação, né? Nós sabemos que o Espírito Santo é ele quem anuncia, né? A redenção humana, né? Por meio da nação escolhida de Israel. É ele quem convence o homem dos seus pecados, trazendo o homem para Jesus Cristo, né? Para que ele venha se arrepender dos seus pecados, né? Esse é o Espírito Santo aí que o homem tem o primeiro contato quando ele vem para Cristo. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado, e ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3, certo? Então, nós, graças a Deus, acho que já deu para os irmãos entender, né? Nós já falamos sobre a vida humana aqui também, certo? É isso que nós temos aqui para trazer para os irmãos neste dia, nesta noite, nesta tarde, né? Então nós podemos ver aí que o Espírito Santo é uma pessoa, certo? E aí nós vamos ver também uma situação que eu esqueci de mostrar para os irmãos, é quando eu falei para quem é o Espírito Santo, né? Eu citei aquelas seitas, aquelas heresias que eles pregam, que eles ensinam, sobre o movimento da Fé Bahia, a Bíblia Islâmica, o budismo e o hinduísmo, o mormonismo, unicistas, aí, a Nova Era, né, e a Testemunho de Jeová. Também os judeus também eles viam desta mesma forma, tá? Os judeus, apesar de Jesus Cristo vir da linhagem dos judeus, certo? Como nós já sabemos disso, mas os judeus também eles não criam no Espírito Santo, porque eles achavam que adorando o Espírito Santo, ele estava adorando um outro Deus, certo? Então, os judeus também criam nessa situação. Então, nós podemos ver aqui, ó, vamos ler aqui em Deuteronômio 6 e 4. Deuteronômio 6 e 4. Vamos ver o que é que ela diz. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, né? Então, ouve, Israel, olha, aprende, Israel, olha, obedece, Israel. Né? O nosso Deus o Senhor nosso Deus é o único Senhor, certo? Então eles criam que o Espírito Santo era uma força, era uma das formas, né? Uma das atividades de Deus aqui na Terra. Então eles criam dessa forma também, certo? E aí aí a Bíblia vai dizer aqui, olha, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, certo? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, certo? E aí eles acabaram aí. Aí nós vamos ver que eles realmente tinham essa situação. Vamos ver ali em João 4, se não me falha a memória, vamos ver se é lá em João mesmo, se é em Jó. João 4. Opa, acabou aqui. Então, mas é isso mesmo. Então, acredito que os irmãos tenham aí entendido, né, certo, sobre esta lição. Eu vou deixar ela arquivada aqui, vai ficar no nosso canal no YouTube. Eu te peço mais uma vez que você compartilhe esse vídeo, você dê o seu like, se inscreva no nosso canal, certo? Para que esse canal venha a ser abençoado através da sua vida, que você possa se relacionar com o Espírito Santo da forma certa e da forma correta.
Não busque os movimentos dos sinais e carismáticos. Volte aos movimentos clássicos, aos movimentos que a Bíblia nos ensinou. Voltemos lá no Pentecostes, quando a Bíblia de Jesus escreveu: ficar em Jerusalém, que do alto serás revestidos do poder. E a Bíblia diz que todos estavam no mesmo lugar. No mesmo lugar se fala-nos de união. Esse é um ensinamento que vamos trazer aí mais para frente. Vamos falar sobre esse versículo aí também. Tá? Então, os irmãos, eu peço para os irmãos orem por nós, para que Deus possa abençoar as nossas vidas. Deus venha aí nos dar sabedoria para falarmos da palavra de Deus, falarmos aí do poder e da grandiosidade que é esse Deus nas nossas vidas. Então, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário e vamos para frente. 2021, ano de bênção, ano de vitória para mim, para você e para toda a sua família. Deus seja louvado. Amém.